Boa noite a todos vocês, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Uma live aqui, 22 horas, Pastor Luiz, Nelson, Obra-Prima, Daniele, sejam bem-vindos a essa live. Um prazer estar com vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês, é um prazerzão. Laudinante, Vilma, que Deus abençoe vocês, boa noite. Cleide Rocha, o pessoal vai chegando aí, um prazerzão estar com vocês aqui nessa live, que eu espero que essa live seja assim, muito boa para a sua vida. Pastor Luiz, Nadina, Félix, Márcia Gomes, Deus abençoe vocês. Ingrid, que Deus abençoe. Otávio, Luciano Subirá, vou chamar já meu amigo aqui, Luciano Subirá, para essa live maravilhosa. Eu acredito que vai ser uma bênção para vocês essa live aí, tenho certeza. Grande Arão. Como é que tá, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus, tudo maravilhoso. Estamos em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, o rebanho seja exterminado na malhada e no curral não haja gado. Todavia me alegrarei no Senhor, Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar nos meus lugares altos. Muito forte, né? Esse texto é fantástico. Deus me deu uma palavra, eu sabia que Deus me deu uma palavra no início dessa pandemia. Deus falou comigo sobre 4 coisas, sobre esse momento de pandemia. São 4, digamos que 4 pilares de como eu deveria me portar e orientar pessoas diante desse momento que nós estamos vivendo. Você acredita nisso? Acredito. E um dos 4 pilares, olha, de repente é o assunto que a gente pode começar aí na nossa live, Luciano. 4 coisas sobre esse momento único da nossa história, da história do planeta Terra, digamos assim, né? Eu acho que é um momento que não vivemos antes. Nossa geração não conhece isso. Não. Minha mãe tem 70 anos e desconhece isso. Eu li uma reportagem de uma senhora com 100 anos e ela diz, eu nunca vi nada. Para não dizer que não tem ninguém que viu 2, eu li uma reportagem de uma senhora, não sei se ela tem 103 ou 108 anos, ela pegou a gripe espanhola e agora se recuperou do Covid com essa idade. Então, essa pode dizer que sobreviveu 2, né? Mas naquela época não foi uma... Ela pegou a gripe espanhola e agora? Não, na idade, né? A idade dela, quando ela nasceu, ela, muito criança, passou por aquilo, mas agora o Covid ela pegou e sobreviveu, apesar da idade. Então, assim, apesar de ter sido algo numa proporção grande, não dá para dizer que teve essa globalização de hoje, né? Eu fiz uma live sábado com o Ralph, que você conhece, lá da Suíça. Sim. E ele disse que a mãe dele passou pela Segunda Guerra Mundial. Olha. E que a mãe dele, e ele comentou que a mãe dele disse que não tinha visto ainda nada igual, nem o período que ela passou pela Guerra Mundial. Olha só. Coisa de maluco, cara. Não, e assim, aqui a gente... O isolamento não foi tão sério, nem em termos de imposição do governo e nem do pessoal acabar respeitando tanto, né? Mas eu estava falando hoje com um amigo da Itália, cara, lá eles tiveram que dar lockdown total. Então tem lugares que a coisa está mais tranquila e tem lugares que ainda foi mais intensa. A mais do que a crise, vamos falar dos fundamentos aí. Que a crise todo mundo já conhece, os fundamentos talvez não. Quer entrar nisso? Quero começar já. Bom, só falando aqui para a minha audiência começa a entrar, se talvez tiver quem não conheça o Pastor Arão. O Pastor Arão, além de pastor da comunidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo, ali próximo a Ribeirão Preto, também está à frente do Instituto Prospere, né? O nome do Instituto? Isso. Que talvez seja por onde ele seja mais conhecido, tem rodado esse Brasil todo e fora do Brasil, já há muitos anos. Quantos anos ensinando na área de finanças, Arão? Então, cara, você é mais longo, né? Porque quando eu comecei, você já tinha capotado o carro, você já tinha um monte de história. Quando eu comecei, você me contava suas histórias, né?
Eu tá 19 anos. 19 18 anos. para 19 anos. Então, mas 19 só focado nessa área, né? Só Viajando para focado ensinar nisso. Isso. Bom, a igreja aqui, a igreja 30 em anos. Curitiba tem 15 anos e já logo no começo da igreja você já estava aqui Sim. ministrando a gente, então eu sabia que era mais de 15 anos, né? E, aliás, eu encontrei você antes de eu mudar para Curitiba, eu acho que eu estava em Irati ainda, a gente se Sim. encontrou, acho que pela primeira vez, num evento em Goiás. Bom, mas o Arão tem muito material bom, eu vou falar depois. Apesar de ensinar com muita propriedade nessa área financeira, ele não é um homem de um assunto só. O comissionamento que ele tem nas viagens para o Corpo de Cristo é mais forte nessa área, mas como pastor da igreja local, né, há muito tempo, ele tem bagagem em tudo na vida cristã. Então, parte do propósito da live era que eu queria que, apesar de eu estar entrando na live dele, que o nosso pessoal entrasse e conhecesse. Mas vamos lá, fala dos 4 fundamentos, Arão. Obrigado, Luciano. Só Obrigado mais pela uma sua coisa. amizade. E você que já está aí assistindo, né, ligado com a gente, já clica nesse aviãozinho, manda para os amigos, espalha para geral, né, chama quem você puder, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, né? Todas as ministrações que o Arão já teve fazendo aqui, não só... Eu já ouvi o Arão não só aqui na igreja, em vários lugares, mas falando da gente quando convida como preletor, seja para a comunidade de alcance ou edições do Casa Zadok que ele já teve conosco, tem sido sempre abençoador. Então vale a pena aí você espalhar, chamar para geral aí mesmo. Vamos lá, Arão, desculpa. Então, cara, nós não sabíamos direito o que a gente ia falar, né? Marcamos a live, vamos embora e vamos sentir como é que vai, né? E você falou de algo aí que me chamou a atenção, que é de Abacuque, faz parte de vamos chamar de pilares, sei lá, dos fundamentos, sei lá. 4 coisas que Deus falou comigo bem no início dessa pandemia, logo na primeira quinzena de março, começou já a se cogitar a parada geral, né? Aqui acho que foi dia 20, 23 de março, parece que no estado de São Paulo, começou a parada e eu estava fazendo uma caminhada em casa, Luciano. Eu já até falei em algumas lives minha pessoal isso aí. Então, quem me segue talvez vai ouvir algo um pouco repetitivo agora no início, mas para os seus seguidores, o pessoal que está com você aí, talvez ainda não me ouviu. Eu estava fazendo uma caminhada aqui em casa, no condomínio onde eu moro, e diante dessa situação completamente inusitada, né? Principalmente para pessoas como eu e você, que estamos viajando, né? Ninguém conseguiu parar a gente como o coronavírus, né? Eu brinco que algo invisível conseguiu me parar, né? Fazem 19 anos que eu estou viajando todas as semanas, pelo menos uma vez em algum lugar do Brasil e do mundo, e agora estou há 3 meses aí sem viagem, né? Indo para 3 meses. Então, eu estou lá caminhando na minha casa diante dessa realidade, um negócio muito doido, né? Agora parece que a ficha está caindo do que está acontecendo, né? Mas no início, como assim? Parecia que a gente estava dentro de um filme, né? Hã? Parecia coisa de filme. Não, parecia coisa de filme, né? Parecia um sonho. Falou, daqui a pouco acorda, é um pesadelo. A princípio parecia, não, é só 15 dias, daqui a pouco tá voltando, aí deu 1 mês, aí deu 2 meses, já estamos em 3 meses. No estado de São Paulo, então, é uma loucura, né? Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, onde eu moro, tinha aberto o comércio. Agora, segunda-feira, fechou tudo de novo. Fechou shopping, fechou tudo. Aqui também a prefeitura disse que nós fomos para o alerta laranja, porque Curitiba estava bem controlado. Segunda já fechou tudo, a gente já estava no semipresencial. 15% da capacidade na igreja, voltou tudo. Ah, fechou tudo de novo também aí? Tudo de novo aqui em Curitiba também. Meu Deus. Bom, enfim, eu estou fazendo uma caminhada, gente, vamos aproveitar nosso tempo, porque tempo vale ouro. Eu estou fazendo uma caminhada aqui no condomínio de casa e pensando diante de tudo isso, olhando para essa situação, um negócio louco, novo, que ninguém tinha imaginado um troço desse, como é que para tudo, né? E de repente eu estou caminhando e falei com Deus, comecei a orar, né? Eu vou caminhando e conversando com Deus e orando e falei, Deus, tem um monte de gente aí que me acompanha, que me segue, pessoas que me têm como mentor na área de finanças, né? Tem de pastor que me ligou, uns dando notícia boa, né? Graças a Deus eu te ouvi, estou com uma reserva e agora vou atravessar. E um monte que ligaram dizendo, cara, se eu tivesse te ouvido, fiz uma besteira, não te ouvi, agora estou aqui passando uma perrengue, né? E aí, falei, esse povo vai me ligar.
E o que eu vou falar para esse povo? Essas pessoas vão me perguntar as coisas. O Arão vai falar de finanças, o Arão entende de finanças, entende de negócio, de empresa, o que ele vai nos orientar. E aí eu comecei a falar para Deus, Deus, e essa situação que nós estamos vivendo, me fala alguma coisa sobre isso. E na caminhada, Deus falou comigo sobre 4 coisas. Eu anotei as 4 coisas num caderninho aqui e está guardado desde o dia que eu... Essas anotações que eu vou falar para vocês aqui agora, eu escrevi ela exatamente no final da primeira quinzena de março, já entrando no início da pandemia. E a primeira coisa que Deus falou comigo, das 4 coisas que eu quero rapidamente partilhar com vocês, a primeira foi, é um tempo, é uma oportunidade, é uma obrigatoriedade, se não for oportunidade, de todo mundo se organizar e, digamos, os que já são, se reorganizarem. Só que quando como eu lido com essa área, né, Luciano? Você já me conhece há anos, principalmente com a área da educação financeira. O que mais fiz nesses últimos anos é levar as pessoas a estabelecerem um padrão de finanças, uma educação financeira, um projeto de vida, um projeto para a prosperidade, para o enriquecimento. Então, essa é uma grande área do meu ministério, né? Uma das áreas mais fortes do meu ministério. E o que eu vejo é que o número de pessoas físicas e também organizações jurídicas sem o básico da organização, famílias inteiras, o cara não tem organização, o cara não sabe quanto gasta por mês, ele não tem noção de quanto é o orçamento de despesa dele. E empresas que os caras são atirados, o brasileiro é atirado, né? Um dos países com o maior número de empreendedores do planeta Terra. Porém, os caras não têm organização nenhuma, os caras vão indo levando tudo, né? Eles são conhecidos como os alavancados. Não sei se você já ouviu esse termo dentro do empreendedorismo, né? Do meio empresarial, aqui no estado de São Paulo, vários lugares. Na verdade, as pessoas falam assim, fulano é alavancado. O que é um alavancado? É um cara que não tem fundo de reserva, não tem nada, e ele levanta um dinheiro no banco, levanta um financiamento, e ele sai atirando em cima daquilo, mas não tem lastro nenhum, não tem estabilidade nenhuma. E aí você olha um monte de pessoas, famílias, pais de famílias, que não tem organização nenhuma, o cara não sabe nem quanto ganha, nem quanto gasta, nada, uma loucura a vida do cara. E empresas a mesma coisa. Então Deus falou comigo de uma forma muito forte, logo no início, dizendo assim, agora chegou a hora de se organizar. Ou os que já são têm que se reorganizar. Por exemplo, uma das características positivas da minha vida, né? Todos nós temos defeitos, falhas, pontos positivos, pontos negativos. Uma das virtudes que eu tenho, graças a Deus, falo isso humildemente, eu sempre fui um cara extremamente organizado com as minhas finanças, mas muito organizado. Tipo assim, um dos meus negócios durante muitos anos foi a área de construção civil, tinha uma construtora. Então eu ia construir um prédio, uma construção, cara, eu sabia quantos pregos tinha sido lançado lá, tudo detalhado na ponta do lápis. Minha vida, eu sei quanto eu gasto de combustível, quanto eu gasto de telefone, quanto eu gasto com isso, quanto eu gasto com aquilo. Pensa num cara planilhado, né? Até quem entrar no meu site, depois quem quiser entrar no meu site, eu vou colocar o meu endereço. Na verdade, eu vou colocar direto na minha biografia, terminando essa live nossa, Luciano, uma sugestão para quem institutoprospere.com.br, é isso, né? www.institutoprospere.com.br. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pôr na minha biografia, no link da minha biografia, eu já vou pôr direto para a pessoa baixar gratuitamente minhas planilhas financeiras. Ok. Tá, então eu tenho tanto para Android como para... Oi? Lá só está o link do Instituto Prospere. Você já vai pôr o da planilha. Isso, eu vou pôr já o da planilha que já entra para a pessoa baixar. Então, assim, sou um cara extremamente organizado. Mas o que eu tive que fazer diante desse momento? Eu sou pastor-presidente de uma igreja, tenho algumas empresas, e mesmo com toda a organização, eu tive que sentar e reorganizar tudo. É um novo momento. É algo completo. É o novo que nós estamos aí, né? Esse chavão que está sendo falado, né? E eu tive que organizar tudo. Então, eu queria deixar essa dica para vocês, nesse momento que nós estamos vivendo. Cara, é o momento de você se organizar, o momento de você sentar agora. Talvez você
está só nesse vitimismo, vivendo um vitimismo há 3 meses desse início dessa situação que nós estamos vivendo, mas você não parou e investiu um tempo para reorganizar a sua vida. Quanto eu gasto, quanto eu ganho, fazer uma planilha, né? Se você tem dificuldade, por exemplo, eu, mais velho que você, eu nasci na época escrita, atravessei a analógica e estou tentando sobreviver na digital. Mas eu tive que me adaptar. De repente, você que está me ouvindo, que tem um pouco mais de idade, seus 45, 50, 60 anos aí, você talvez não tenha tanta facilidade no computador, mas, cara, não sei usar uma planilha no computador. Cara, caderninho, anotar tudo. Então, é um momento de nós nos organizarmos, organizar as finanças, organizar a vida de forma geral. Inclusive, não só as finanças, a base as finanças, mas organizar a vida. O que eu quero da vida? O que eu vou fazer? Então, as pessoas, elas precisam entender. Uma das primeiras coisas que Deus falou comigo assim, agora chegou um momento que não tem para onde correr mais. Organiza. E se já tem que reorganizar. O que você acha disso? Não, concordo. Isso Jesus diz, vai construir uma torre e tem que sentar, calcular quanto custa antes de começar. Então, assim, é princípio bíblico, né? Então, e a organização não é só o planejamento e o orçamento. Planejamento no sentido só das finanças, né? Cara, onde quer chegar, quais são os passos. Então, você estava falando dos alavancados aí. Pô, eu soube de gente que pegou dinheiro do banco a juros, acreditando que ia fazer grana, investiu no negócio que está 3 meses parado e a bola de neve dos juros correndo lá no banco, né? Então é o seguinte, aí a pessoa diz, mas ninguém sabia, mas o tempo todo a gente fica acreditando com aquilo que não sabe que vai acontecer, em vez de trabalhar em cima dos fundamentos bíblicos, né? Eu lembro que nas primeiras vezes, há quase 15 anos atrás, quando eu te via falar sobre guardar a quinta parte, parecia um negócio irracional, né? E eu lembro de sentar e dizer, cara, Arão, eu ganho pouco. Ele falou, você não vai conseguir isso da noite para o dia, mas você vai ter que reorganizar. Então faz um planejamento, né, a longo prazo. E no mínimo 10 anos, eu demorei alguns anos ainda para conseguir ajustar isso, mas eu decidi praticar aquilo desde então, né? Então, assim, pessoalmente, a pandemia não me pegou de calça curta, né? Porque eu entendi aquilo que você fala, que o tempo das vacas gordas é para a gente ter provisionamento para enfrentar a vaca magra. Mas quem não se organiza, uma hora dessa, acaba sofrendo até um pouquinho mais. Então, assim, eu acredito que a organização é o ponto-chave. E organizar, tem gente que vai ter que organizar a família, porque não adianta o cara ter o orçamento e a família não entender os valores e como aplicar isso. E você não muda o orçamento de uma casa inteira sem muita conversa. Aliás, disse na administração que você não muda nenhuma estrutura sem mudar primeiro os valores, né? É verdade. Então, acho que a organização é bem abrangente e, com certeza, é o ponto de partida. Mas estou ansioso para ouvir os outros 3. Eu só queria fortalecer o seguinte, assim, vocês estão me ouvindo totalmente, com toda humildade, tá bom? Que às vezes a gente faz as lives assim, as pessoas falam, esses caras falam de umas coisas que parece... Eu lembro que às vezes eu chegava num lugar, falava, o cara falou, não, esse cara ele fala porque ele tá rico e tal. Cara, eu vim de uma família muito pobre. Luciano é muito pobre, cara. Eu não passei fome, mas passei muita privacidade. Mas chegava a ser pobre de maré ou não? Pobre de maré. Entendeu? Pobre com vontade de comer azeitona, que quando eu comecei a ver a cor do dinheiro, fui lá e comprei palmito, eu comprei 3 litros de palmito, quase comi inteiro, de vontade. Era pobre, mano, era pobre. E aí, com 19 anos de idade, eu comecei a guardar 20% de tudo que eu recebia. Eu pratico o princípio da quinta parte há mais de 30 anos. Vocês estão na live comigo? Até quero dizer uma coisa para você. O Luciano falou um período aí, que esse período é a minha crença pessoal. Essa história de o cara falar para você assim, ó, faz aqui esse curso comigo, que em 1 mês você tá milionário, isso é conversa para poder dormir. Só fica milionário o cara que tá te vendendo o curso, viu? Não fica entrando nessas conversas furadas. É maravilhoso, tem muito curso bom, tem treinamentos maravilhosos. Acho que você tem que fazer, mas cuidado com essas informações, essas crenças mentirosas, esses enganos aí de que você vai fazer um negócio aqui em 6 meses você virou milionário. Deixa eu falar para você. Hoje, eu tenho 56 anos, sou um empresário, sou um pastor, sou um cara estabilizado. Vou dizer para vocês algo.
Ninguém constrói financeiramente uma prosperidade financeira consolidada, pé no chão, com menos de 7 a 10 anos. O ciclo é 10 anos. Se você sentar com qualquer milionário do planeta Terra hoje, ele vai dizer para você assim, é construído no mínimo com 10 anos. Então, organize a sua vida ou reorganize a sua vida em cima de uma plataforma mental, de um mindset, de um estabelecimento de princípios em cima de um período de pelo menos 10 anos. Por exemplo, eu tenho o meu livro mais vendido, que é o que o Luciano Subirá citou aí, que eu ensino o segredo da quinta parte, que é poupar 20%, baseada no princípio de José com o rei Faraó. Está no meu livro. Deixa eu falar o título do livro para o pessoal saber. Cadê a Vaca Gorda? Isso, o livro é Cadê a Vaca Gorda? Esse livro é o meu primeiro livro, eu tenho 13 livros, esse é o primeiro livro. Inclusive eu tenho esse livro na versão infantil, que é o Cadê a Vaca Gorda Kids. Mas, por exemplo, se você quer fazer um planejamento de vida a médio e longo prazo, você precisa ler o meu livro, que foi atualizado agora, chamado 21 Dias para Mudar Sua Vida Financeira. Nesse livro, 21 Dias para Mudar Sua Vida Financeira, eu te dou todo um caminho para você estruturar a sua vida financeira a médio e longo prazo. Então, as pessoas precisam se organizar. Como você disse, não é só organizar as finanças hoje, é fazer um planejamento de vida, cara. Saber, deixa eu só... E, pessoal, eu vou cortar os comentários aqui, tá? Eu gosto demais dos comentários, mas eu vou tirar os comentários agora para que a gente fique um pouco mais livre. Então, nos perdoem, tá bom? E melhora a transmissão também, porque senão consome melhora a transmissão. Eu gosto da Mas interação. No fim, você bota de volta os comentários. Eu boto de volta. Então, assim, o que o Luciano disse agora é algo muito importante, porque não é só organizar as finanças hoje, saber quanto eu gasto e quanto eu ganho. É fazer um planejamento de vida, por onde eu vou chegar. O Luciano acabou de dizer agora, cara, eu fiz um planejamento de vida. Você não foi pego de surpresa agora nessa situação que nós estamos vivendo. Eu, por exemplo, estou tranquilo que eu falo assim, cara, eu estou sofrendo. Por exemplo, uma das minhas fontes de renda são os meus treinamentos, as minhas palestras, meus workshops, meus seminários. Isso foi encerrado, cortou. Essa fonte de renda minha cortou. Só que eu sou um cara pé no chão, né? Fiz um fundo de reserva, tem outros negócios. Então, eu usei a minha inteligência. Então, eu digo a vocês agora, se organizem. Se você era, reorganiza, melhore nisso. Se você não era, cara, não tem outra escolha. Você tem que se organizar, ok? Porque, na verdade, Luciano, eu nem acredito que esse momento que nós estamos vivendo com o coronavírus seja o último. Eu espero que seja. Mas há uma probabilidade de não ser o último. Nós estamos caminhando aí, a gente entraria em escatologia aqui agora, né? Nós estamos caminhando para o tempo do fim, né? Eu creio que isso aí, Jesus disse lá em Mateus, né? Esses sinais aí, esse aí que nós estamos vendo perto, isso aí não é o fim ainda, é o início do fim. Então nós viveremos dias mais difíceis, que vai haver uma necessidade de viver uma vida mais controlada e administrada nessa área. É a minha opinião. E o que eu gosto é sempre ver essa proposta sua de ensinar as pessoas a prosperar. Lembrando que prosperidade não é só finança, e depois a gente até pode falar disso. Sim. Mas como alguém que venceu nessa área, ajudar os outros. Mas uma coisa que eu me lembro de você falando sempre é sobre o nível de contentamento. Porque às vezes a mensagem de prosperidade virou desculpa para ganância exagerada, Sim. As pessoas não têm limite. O cara ganha mais, gasta mais, ganha mais ainda, gasta mais ainda. Né? E num momento como esse, tem muita gente que passou muito dinheiro, mas o cara não fez reserva, não foi sábio e está passando um aperto violento. Né? Então, a organização é fundamental mesmo. Verdade. Segunda coisa que Deus falou comigo, cara, isso aqui para mim, olha, isso aqui foi... Quem tem me acompanhado já me ouviu falar aí umas 2, 3 vezes sobre isso. Isso aí para mim foi a revelação. Eu estou caminhando no meu condomínio, imagina, orando, falando com Deus, Deus vem e fala comigo sobre organização. Falei, Deus, mas o que mais? Na hora, Luciano, sabe aquelas coisas, quase que tipo a sua ministração aí dos dons do Espírito, que vem aqueles relances, você usa uma palavra, eu estou tentando lembrar a palavra que você usa, assim, ó, veio um insight, um testemunho. Um insight aí do Espírito na minha cabeça e tal. Luciano, eu estava caminhando, e falei, Deus... me fala algo sobre esse momento. Na hora, cara,
o Espírito falou comigo assim, pré-história, época da pré-história. Pré-história, aí eu caminhando e falando pré-história, aí comecei a fazer o mapeamento da pré-história na minha cabeça, né? Primeira coisa que veio na cabeça, quando você pensa em pré-história, você pensa num dinossauro, né? Já pensa no maior, no tiranossauro, né? Que é o grandão de todos, né? Aí eu já imaginei aquela época dos tiranossauros, cara, a cena já veio na minha cabeça, eu já visualizei os tiranossauros, os dinossauros lá, andando e tal. E Deus falou comigo, dinossauros. Eu falei, Deus, dinossauros, cara, o senhor tá de brincadeira comigo, né? Aí o Espírito falou comigo assim, eles eram os maiores e os mais fortes, mas morreram e não sobreviveram. Quem vai sobreviver a esses momentos são os mais adaptáveis, não os maiores e os mais fortes. Olha só. Cara, foi algo muito doido, porque Deus falou comigo assim, diga às pessoas, e eu estou fazendo agora o que Deus me pediu para dizer, diga às pessoas que assim como na época da pré-história, os dinossauros morreram e não conseguiram transicionar para um novo tempo. Eles eram grandes, eles eram fortes, estavam no topo da cadeia alimentar, mas eles não eram adaptáveis. E engraçado, Luciano, que hoje eu levantei de manhã, fiz algumas coisas aqui, eu estava esperando um cara vir aqui, e aí sentei na sala, liguei a televisão, estava no National Geographic e tal, passando exatamente o programa dos dinossauros. Aí eu estou vivendo esse negócio, né? Liguei, e aí começou a falar dos animais pequenos, que os dinossauros, acho que foi National Geographic ou History Channel, sei lá o que é, mostrando os dinossauros grandes morrendo e os bichos menores sobrevivendo. O cara falou, eles sobreviveram porque se adaptaram. Cara, parecia que eu estava hoje, coincidentemente, hoje de manhã, eu estava vendo um documentário na Vivo TV sobre exatamente isso, que os dinossauros morreram, mas os menores, que se adaptaram, sobreviveram. E então eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Olha essa palavra de Deus para você agora. Nós estamos no momento de adaptação, cara. Olha, eu acredito que tem dois tipos de igreja hoje, Luciano. As igrejas que estão se adaptando e as igrejas que estão morrendo, cara. Uhum. Eu acredito que tem empresas que estão se adaptando e outras estão morrendo. Eu acredito que tem estruturas de família financeira hoje que estão morrendo financeiramente, outros estão se adaptando. Então, desde a esfera familiar até a esfera empresarial, corporativa, organizações, nós temos dois tipos de classes. Os que estão se adaptando ao novo momento e os que estão morrendo lentamente ou morrendo rapidamente. Nós estamos num momento que, guarde isso, é necessário adaptar-se para conseguir transicionar para o novo tempo que nós estamos diante de nós. A igreja não vai ser a mesma mais, Luciana. Agora eu gostaria até de te ouvir, porque você é muito mais expert que eu, está muito envolvido com os pastores, ainda que eu também trabalho com pastores, mas, cara, você hoje, eu te respeito demais, você sabe disso, e nós somos como irmãozão, e eu sei o nível que você chegou hoje, né? O alcance que você tem hoje. Cara, eu vejo dessa forma, que nós temos hoje, os pastores, a igreja está entrando num momento, cara, completamente diferente do que nós vivemos a vida inteira. É impossível hoje, eu falei com uma pastora amiga minha essa semana, dizendo, irmã, querida amiga, se você não entrar no online, sua igreja vai extinguir, mano, não tem outra alternativa, não sei se eu estou errado, queria te ouvir. Não, isso aí, com a maioria dos líderes que a gente tem conversado aí, daqueles de expressão, feito trabalho relevante, isso de todo tipo de denominação e estilo, não estou falando de A ou B. Com a maioria desses que a gente está em contato, e eu estou em algumas dessas networks que falam com líderes do Brasil todo mundo chegou a um consenso pro agora, não vamos falar do depois. Igrejas que trabalhavam com grupos pequenos, não importa o nome, célula, grupo caseiro, conseguiram manter um nível de conexão nessa ausência das reuniões que outras
Não que consegue. dependiam só do presencial ficaram completamente desconectados. Eu sei de pastores que o máximo que eles tinham era um banco de dados de membresia com telefone. Não tinha... aí já vamos entrar na outra parte digital de comunicação. Não tinha nem noção de um grande volume de pessoas participavam das reuniões, porque assim, a massa vem, vai, e eles não sabiam quem era. Assim, o segundo aspecto, essa coisa da comunicação. Poxa, a gente transmite culto há mais de uma década, né? Isso não foi novidade para nós. É lógico que a gente tem que readequar algumas coisas, né? O Marciano teve aqui um feeling de Deus, Sim, ele me obviamente. falou. Pessoas à volta também cooperaram no processo, mas a gente renovou tudo, nossas câmeras, nosso sistema de filmagem, de transmissão, a banda larga para transmitir, o servidor, tudo antes de começar a pandemia. Então, assim, mas a gente já trabalhava com isso e sempre questionando, de repente veio assim, era um desespero, a gente tinha que investir melhor naquilo. Então, a gente viu que essas duas áreas, e isso estamos falando só do presente, daqui a pouco nós vamos entender algumas configurações a mais. Elas já são coisas assim, igrejas que não trabalhavam nessas áreas estão sofrendo muito mais. Mas a gente está falando com o líder assim, que o cara diz, cara, eu não tenho nem noção de quem eram as pessoas que vinham no culto. A gente servia elas no culto, atendia, orava depois, né? Agora, eu estou vendo isso também com os empresários. Poxa, tem um irmão da nossa igreja aqui, ele vende carro. Mas, cara, ele veio se organizando, ele veio dinamizando o mercado, ele começou a migrar para a internet. Pô, quem que vende carro pela internet? Mas não é apenas vender, é você manter contato com o cliente. Então, quando fechou o negócio, ele começou a agendar os atendimentos. Cara, tem dia que ele está vendendo igual antes da pandemia. E tem dia que ele está vendendo menos do que antes, mas está vendendo o que a maioria não está. Então, essa questão da comunicação, eu vou estender isso para das igrejas agora para os negócios. Cara, eu vi comércio que fechou e está fechado porta baixa até hoje, desde o início. Agora eu vi alguns que na primeira semana, peça pelo WhatsApp, entregamos em casa. Quer dizer, as pessoas têm que adaptar. O dono do Amazon não virou o cara mais rico do mundo à toa, Mais gente. rico. Vendeu como nunca vendeu antes. Não, mas assim, agora ele estourou. Antes da Estourou. pandemia, ele já estava o mais rico do mundo. Por quê? Porque o mercado está mudando, né? Então, assim, eu e você distribuímos o livro. As livrarias estão morrendo, né? Sim. Por quê? O camarada não quer sair de casa, pegar o carro, gastar tempo, combustível, estacionamento, ir lá na livraria para escolher o livro. Ele simplesmente escolhe online, manda entregar em casa. Ele paga uma taxa de entrega, mas na soma de tudo, o tempo dele, o deslocamento, o estacionamento, a depreciação do carro não compara e a vida dele continua, né? Então, a gente já tinha sinais de que isso era, mas para muitos era uma ferramenta a mais. O que eu estou vendo agora, quem não migrar para o comércio digital, eu sei que tem áreas que a gente pode discutir. Então, quando a gente generaliza, a gente é injusto com alguns. Quem não migrar para o comércio digital, ele vai ter cada vez mais dificuldade. E se não é o comércio em si, a divulgação, a promoção, as conexões. A gente viu aí quanta gente trabalhando em casa, né? No que só o brasileiro chama de home office, você fala essa expressão em inglês, mas você fala para o americano, ele não entende. Descobri isso há pouco tempo, né? Que é coisa nossa. Quanta gente trabalhando aí no sistema em casa, né? E que se mostrou eficaz. Eu estou conhecendo algumas estruturas que disseram, cara, nós vamos diminuir a Tem estrutura. empresa que nem volta mais em outro lugar, vai tudo em casa. Cara, para que pagar tanto aluguel, tanta sala? O cara na casa dele não gasta deslocamento, não tem o tempo de ir de volta, a gente não paga o aluguel de sala. Agora, é lógico, tudo tem que se organizar. Eu estou vendo os pais de família que cozinham entrando no escritório o dia inteiro, o cara também não consegue produzir. A gente tem as duas coisas. Mas, por exemplo, hoje uma pessoa, uma empresa, um cara pode usar um sistema chamado Trello, que o cara acompanha todo o serviço do cara. Se o cara ele mandou tarefa, o funcionário não responder, ele está sabendo se o funcionário está trabalhando ou não. Então, hoje, realmente, a tecnologia Então, eu acho que vai ter uma adaptação, eu acho que essa crise vai produzir mudanças sem precedentes, que a gente ainda não tem noção. A gente percebeu as empresas de comunicação se batendo para conseguir manter o nível do consumo, e a verdade é que quando isso terminar ou diminuir, a gente vai ter uma nova cultura. Olha eu e você fazendo live.
né? Minha Sim. equipe de comunicação há pelo menos, no mínimo, 2 anos no meu pé, quase 3. Né? E, cara, um ritmo doido, não conseguia parar, não conseguia É. parar. Agora a gente está vendo o resultado disso na vida das pessoas. Sim. Né? O quanto a gente consegue comunicar verdades, transmitir valores. Então, assim, eu acredito, concordo com você, ninguém vai voltar a ser o mesmo, e a adaptação, ela é importante. Agora, quando a gente fala de adaptar, alguns começam a sair na frente e se adaptar antes. Outros vão no embalo, alguns vêm meio retardatário. O importante é que faça. Né? Porque tem gente, poxa, eu não saí na frente, tá, e não adapta nunca. Mas termina de falar do E adaptar aí, que eu estou esse curioso. adaptar-se até... Vamos pegar um pessoal, de repente você não é empresário, você não é comerciante, você é uma dona de casa, você tá aí, vamos trabalhar em todo... Esse adaptar-se é desde uma empresa, uma grande empresa, um comércio, uma organização, a dentro de casa. Por exemplo, você tinha uma empregada que era todos os dias, e agora você vai pagar uma diarista. Vocês comiam carne todos os dias. Você estava num momento de vida que você ganhava... Vamos usar um exemplo aqui. Você ganhava 10 mil por mês. Então, você conseguia comprar carne todos os dias. E agora, infelizmente, com essa situação toda, você tem 2 coisas para fazer. Virar síndrome do patinho feio, né? Virar no vitimismo. Nossa, eu estou rebaixando meu salário para 5 mil reais. Como é que eu vou viver com 5 mil reais, né? Tem gente doido para ganhar 5 mil. Você ganhava 10, agora você vai ter que... Você não consegue mais pagar empregada, você vai ter que tirar a Vivo TV da sua casa, ou baixar o plano. Você vai ter que parar de fazer unha. Ou você que talvez está aí me ouvindo, fala assim, não, agora o pastor, o Arão queimou meu negócio agora aqui, que a pessoa vai parar de vir aqui no meu, fazer manicure e pedicure aqui. O que você vai fazer? Você vai enxugar o seu preço, vai diminuir o seu preço. Então, enfim, é exatamente, nós temos que nos adequar, nos adaptar. Por exemplo, aqui em casa, a gente tinha 2 secretárias. E logo no início da pandemia, não fica em casa, tá? Vamos equilibrar aqui, diminuímos o número das empregadas trabalhando aqui em casa. Cara, eu entrava no banheiro, estava usando umas camisetas pretas que você entra, seca rápido, eu mesmo lavava, pendurava, tal, enxugando. Você talvez está me ouvindo aí, ó, eu sei que vai ser pegado para você agora. Você estava acostumado a comer presunto, mussarela todos os dias do seu filho. Agora é arrozinho, pão com manteiga, querido. Vai morrer não, vai sobreviver. Eu sobrevivi, rapaz. Então nós temos que nos adaptar. Infelizmente temos que nos adaptar com coisas básicas de dentro de casa até coisas maiores dentro de uma organização. Quando eu era criança, margarina, que não era nem manteiga, era artigo de luxo para de vez em quando. Que suco e margarina. Por exemplo, outra coisa que eu percebi, Arão, não podendo, porque quem tem a vida corrida acaba comendo mais fora. Cara, eu vi a diferença no nosso orçamento de comer em casa. Né? Sim. Então, assim, e ainda durante toda a pandemia, nós durante 3 meses fizemos uma dieta aqui, jogo duro. Né? Enquanto muita gente engordou na pandemia, aqui em casa, graças a Deus, todo mundo ainda emagreceu. Então, a gente, além de não comer fora, a gente enxugou tudo para se adequar e fez uma diferença assim enorme. Então, é possível adaptar, a gente tem que estar disposto. Com certeza. Então, quero dizer para você... Eu estou nessa ansiedade que dê tempo de falar tudo, hein? Oi? Eu estou nessa ansiedade que dê tempo de falar os outros 2. Não, eu também estou aqui, correndo aqui, cronometrando o tempo. Então, primeira coisa, nos organizar. Segunda coisa, nos adaptar para poder transicionar para um novo momento. E o que eu vou falar agora, cara, está ligado a exatamente aquilo que nos levou a eu entrar nisso. Quando você... chamei você na live, você começou a falar sobre Abacuque. Pode repetir aí? Posso repetir. Você perguntei aí como tá. Eu respondi com as palavras do cântico de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado na malhada, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, que Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos meus lugares altos. Amém. Abacuque 3, acho que é a partir do 19. Vou até checar Amém. aqui se é o 19. Mas pode ir falando. Quando você falou sobre isso, você tocou exatamente na terceira coisa.
que Deus falou comigo das 4 coisas para esse momento que nós estamos vivendo. Deus falou comigo assim, quando o Abacuque, no capítulo 1, ele faz uma oração de questionamento com Deus, porque a lei se afrouxa, porque a justiça não existe. E aí Abacuque, a nação de Israel está vivendo um caos, e Abacuque começa a questionar Deus, não entendendo nada, e Deus olha para Abacuque e fala com ele como se estivesse olhando para outros cenários, fosse outra coisa completamente desconexa, né? Deus diz para ele assim, ó, Abacuque, eu não estou vendo o que você está vendo, não. Você está vendo só desgraça, mas eu estou vendo uma grande obra que eu estou fazendo, e quando for contada, você não vai nem acreditar nela. Então, é a minha ótica pessoal, até quero te ouvir, Luciano. Mesmo diante desse caos todos, cara, desse caos que nós estamos vivendo, eu acredito que há um grande mover de Deus no meio de tudo isso. Acredito que Deus está fazendo algo grande, sabe? É como se Deus tivesse resetado o planeta Terra. É como se Deus tivesse feito um reset, assim, olha, deixa eu dar uma travada aqui, deixa eu resetar isso aqui, para esse povo olhar para mim. Cara, nós estamos vivendo debaixo de um humanismo violento, né? Eu estava relendo novamente esses dias sobre o humanismo, que nasceu na época da Renascença, né? Uma ideia bem grego-romana, e principalmente difundida na época da Renascença, que foi evoluindo bastante, e que hoje o humanismo está aí inserido na estrutura cultural, educacional da nação brasileira. Você vê um negócio que era tão forte na Europa, hoje invadiu, né? A grande massa da intelectualidade brasileira, dos estudiosos, das universidades, é tudo humanismo, cara. É Deus fora e o homem como centro de tudo, né? Hoje nós estamos olhando, a gente olha uma economia perdida, cara. Perdida. Eu não sei se você leu, há uns 10 anos atrás, eu tinha lido sobre um livro chamado não sei o que das massas, de Charles alguma coisa. Foi. Até, se eu não me engano, a Veja ou alguém aí fez um artigo, soltou um artigo dele agora, até errar a data, né? Puseram 1941, mas na verdade esse cara nasceu em 1841. O nome do livro não sei o que, Poluição das Massas, alguma coisa assim. E estão chamando isso da terceira bolha. Não sei se você ouviu falar sobre isso. Não. Que estão olhando para esse cenário econômico que nós estamos vivendo como a possível esperada terceira bolha, que esse cara cantou a bola desde 1841, que viria o exagero da economia, né? Traria uma chamada mãe das bolhas. E eu voltei a ler sobre isso, que eu tinha lido há uns 10, 15 anos atrás sobre isso. Nós vemos, por exemplo, hoje uma economia perdida, Luciano. As pessoas, os governantes não sabem, uma medicina perdida, uma ciência perdida. Cara, minha opinião pessoal, resolver mesmo essa questão do coronavírus é só quando aparecer a vacina. Os caras estão aí igual doido tentando encontrar o caminho para a solução dessa vacina. E nenhum de nós queria estar no lugar desses governantes, né? Nenhum queria estar. Aquela situação. Cara, por exemplo, o povo manda a boca no nosso presidente Bolsonaro. Cara, os caras é louco de falar mal do Bolsonaro. Cara, quem que queria estar no lugar desse cara hoje? Não, os governadores de estado, os prefeitos. Sim. Né? Cada um com a sua medida, porque é o seguinte, aqui, por exemplo, em Curitiba, poxa, vamos escalonar, vamos para o isolamento, né, vertical que eles chamam, vamos aos poucos. Começou a sair, começou a reaquecer a economia. Cara, o número subiu de novo, tiveram que recuar. Né? Agora, se joga duro e mantém recuado e mata a economia de uma vez, aí daqui a pouco você perdeu o controle, é nego sem comida, depredando, e tipo assim, o pessoal também, quando ataca quem está preocupando com a economia, acho que é só dinheiro. A preocupação econômica é a ordem social. A pessoa que não tem o que comer, ela perde completamente a noção, o padrão, a pessoa tem que defender os sítios. No início, é uma coisa, por exemplo, um dia desse a gente estava numa distribuição de comida para morador de rua, e chegou uma pessoa bem vestida na fila, muito educada, assim, e falou, olha, pelo que eu percebi, parece que vocês estão atendendo um morador de rua. O cara falou, eu não sou, não. Eu moro nesse prédio aqui perto, o prédio é meu, eu não pago aluguel. O apartamento é meu, eu não pago aluguel. Graças a Deus. O cara falou, eu não tenho trabalho.
Eu não tenho comida para dar para meus filhos. Então, se Meu sobrar, eu queria levar alguma coisa para dividir, né? Então, assim, no início, um pai desse, ele desce ao nível de se humilhar, pedir. Agora, se ele não vê solução, né? Esse cara, com o perdão da palavra, ele tem a tendência a ter um comportamento animal. Aí é a luta pela sobrevivência. Então, assim, Sim. nós estamos diante de um impasse e quando se fala, pelo menos eu, quando estou falando aqui de preocupação com a economia, não é dinheiro, gente. O que perder, a gente ganha de novo, a gente constrói depois. Isso aí não é a preocupação, mas assim, a coisa não pode desandar no nível de virar um descontrole. Sim. Mas realmente a sensação, né, Arão, que dá é que parece que a gente foi para a idade da pedra, né, cara? Sim. Porque Mas assim. eu acredito, cara, que está havendo algo de Deus. Ah, Eu não só a acredito gente é pego de surpresa, ele nunca é pego, né? nunca, nunca. Ele continua sentado no trono, E ele sabe? não desperdiça a chance de fazer com que todas as coisas contribuam para o Para o bem. bem. Exatamente. Então eu acredito, eu não acredito, pelo amor de Deus, não vamos sair falando aí que eu disse que Deus inventou o coronavírus para poder chamar o homem para ele. Não, eu acredito que Deus continua no governo de todas as coisas e de alguma forma Deus chacoalhou. É como se ele tivesse pegado a corneta e tocado lá no céu e disse assim: ei, dá para vocês voltar a olhar para mim de volta? Existe um Deus, eu sou Deus, né? O homem está se sentindo inseguro. Os poderosos da terra já estão percebendo que estão sem chão. Então, eu acredito que há um mover de Deus em tudo isso. Acredito, eu estou tentando imaginar. Hoje eu tive o culto online nosso. A gente está com culto terça, quinta e domingo. E eu estava ali pregando com a igreja, as cadeiras vazias, né? Tinha lá só a equipe que estava comigo. E eu falei, cara, o dia que abrir isso aqui de verdade mesmo, isso aqui vai ser uma festa, mano. Mas vai ser uma festa, cara. O povo vai fazer uma festa aqui. Então eu tô vendo. Por exemplo, eu não sei como vocês estão aí. Eu estou tendo famílias que eles levavam a vida cristã muito banho-maria, sabe? Ia uma vez no domingo na igreja e alguns estão mandando mensagem, pastor, eu estou começando a sentir o quanto eu negligenciava. Eu não vejo a hora de voltar esse culto de novo para mim estar presencialmente. Então, por trás de tudo esse movimento todo, eu vejo que tem algo de Deus acontecendo. Essa é a terceira coisa que Deus me disse, assim, eu estou fazendo algo no meio de tudo isso. Então, não acredite que é só o mal, que é só o diabo, mas eu acredito que Deus está fazendo algo. Deus está, de alguma forma, usando tudo isso para algo abençoador. Amém. E a quarta coisa, e talvez agora vai sair gente da live. Bom, antes de falar de vai sair, só vamos tentar terminar 2 minutinhos antes para você poder salvar, porque eu já vi gente perguntando na hora que estava ativo os comentários se vai salvar a live, né? Sim, vou salvar. Se der uma hora, a gente cai, o Instagram derruba, mas se terminar 1 minutinho antes, salva. Agora é 22h49. Então, eu comecei 10h02, parece. Tá. Acho que dá tempo. Vamos lá. Então, vamos até as 11. Preste atenção no que eu vou dizer agora, tá bom, galera? Agora você vai ter que, para você ficar aí, cara, você tem que ser de Deus. Se não for, você não vai dar conta, não. Você vai sair fora e vai dormir. É uma opção que você tem, mas eu vou falar, tá ok? Primeira coisa que Deus falou comigo é: organize-se ou reorganize. Segunda coisa, adaptação para poder transicionar. Terceira coisa, mesmo diante desse caos, eu estou fazendo algo muito especial sobre a Terra. E a quarta coisa é... As duas coisas que mais preocupam as pessoas hoje. Hoje, nesse momento, saúde, eu não posso pegar coronavírus, não quero ir para o hospital, porque se eu pegar coronavírus, então a cabeça do cara tá saúde. E a outra coisa, finanças, economia. Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pagar minhas contas? Se a empresa me mandar embora e meu negócio fechado? Então, as duas coisas. Na verdade, eu confesso que eu acho que tem hora que a cabeça do cara fica nessa dualidade, né? Tem hora que ele pensa na saúde, daqui a pouco ele pensa na economia, e o cara fica dividido entre essas duas coisas, que para mim as duas são fundamentais e importantes e caminham juntos. Mas o que mais preocupa as pessoas hoje, Luciano, é saúde e economia, finanças. Mas vamos ficar com essa agora de finanças. Se o que mais preocupa as pessoas é as finanças,
Como que nesse momento eu quebro o princípio de fidelidade a Deus em finanças? Se ou nós acreditamos que existe um Deus e que esse Deus tem uma aliança com a gente e que os princípios dele são princípios que nos norteiam, nos baseiam em qualquer momento da nossa vida, para mim, nós temos que ser dizimista a vida inteira. É um princípio que está na palavra. Agora, e os princípios não são circunstanciais. Eu vi gente no início da pandemia malhando igreja por causa de contribuição em culto. Eu digo, se fosse o ímpio, a gente entende, porque eles não entendem o nosso valor. Mas crente falando isso, dá vontade sim, de botar no colo, pegar um chinelo e tratar que nem criança. Porque os princípios não são circunstanciais. Uma coisa que estou repetindo, Arão, então, Deus tinha que dar um desconto para os amigos Daniel lá, o Sadraque, Mesaque e Abdinego, porque se eles não dobrassem diante da estátua, eles iam morrer. Só que aqueles dois olham o princípio. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás, né? E eles entendem, não posso ter imagem de escultura, não posso me inclinar, não posso dobrar. Aí o rei disse, se não obedecer, vocês morrem. Então mata, porque para eles era inegociável. A obediência ao princípio valia mais do que a vida. Aí você olha o José no Egito. Não, então vamos dar um desconto, porque afinal de contas, a mulher do Potifar está dando em cima, mas ele é um escravo, legalmente falando, escravo não tem vontade, né? As pessoas, elas querem tornar Deus muito conveniente, não só os seus caprichos, mas necessidades. Um dia eu reclamei com Deus, falei, por que aquela viúva lá com Elias viu um milagre daquele e a gente não vê? O Espírito Santo falou, vocês querem ter o resultado cristão sem fazer o que eles faziam. Meu Deus. Deus me disse, se você tivesse com a sua última refeição, que não é nem só a sua, de uma criança, e um estranho passasse e dissesse em nome de Deus para entregar, você dá? Eu falei, não. Eu falei, por isso vocês não vê. Né? Então, concordo com você. É uma hora onde o cristão ele vai ser testado nas convicções e ele não pode negociar. Eu até entendo o volume de contribuição diminuir. Porque se a renda do cara na crise diminuiu, o dízimo é proporcional à renda, diminuiu, né? A oferta. Agora, eu tomei uma decisão pela minha casa, que eles sabem que vão concordar, eu nem consulto. Eu falei para eles, em tempo de pandemia, nós vamos ofertar mais. Nós vamos abrir mão de algumas coisas, mas tem gente, e não é só a igreja. Porque a gente fala de dar, a turma pensa que é só a igreja. Então, assim, eu me esforcei para fazer além do normal para a igreja, mas tem pessoas perto da gente passando necessidade que a gente tem que repartir. Então, concordo com você. Mas, desculpa, termina aí. Não, tranquilo, bicho, super de boa. Você é um mestre dos magos nesse negócio aí. Não, é que é um assunto que tem me deixado indignado. Assim, não, e eu também, cara. Relativizar a fidelidade a Deus no princípio. Se tem algo que você tem que ser agora, é fiel dizimista. É ser um primiciador fiel. Se tem um momento da sua vida que você tem que ofertar, é agora. E talvez seja o momento de você fazer a oferta que você não faz há muito tempo. Porque são as ofertas que destravam o sobrenatural na sua vida. São as ofertas que destravam os milagres na sua vida. É a semeadura que destrava. É isso que vai destravar a bênção de Deus na nossa vida. E veja, quando Deus fala com Malaquias, eles estavam vivendo um caos. E Deus disse assim, vocês voltem a ser fiel e eu vou abençoar a vida de vocês. Então veja bem, eu acredito no seguinte, o princípio que você quebra, esse princípio vai quebrar você. O princípio que você quebra, ele vai te quebrar. Então, se as pessoas precisam de um milagre, veja, se a tua preocupação, se o teu temor hoje é como é que eu vou viver financeiramente, como é que vai ficar minhas finanças, como que eu vou e quebro exatamente o princípio da fidelidade a Deus que envolve finanças, se eu quero que Deus faça um milagre, que Deus seja meu provedor na minha vida, eu vou quebrar exatamente o princípio que mais me preocupa. Por exemplo, se uma pessoa chega na igreja, ele está com um problema no casamento, ele vai lá fazer um curso de casal, vai entrar numa célula de casal, porque ele vai investir naquela área que ele está fraco. Da mesma forma, se uma pessoa está com dificuldade, se ele está com temor financeiro, se ele está vendo que pode entrar num problema financeiro, o que ele tem que fazer? Fechar as brechas e se posicionar nessa área. Então Deus falou de uma forma muito forte comigo, diga às pessoas que é o momento de elas continuarem a ser fiel. E eu queria dizer para você que está nessa live com a gente, tanto você que é ovelha do meu rebanho, você que é ovelha do rebanho do pastor Luciano Subirá, do Marciano aí em Curitiba, da Alcance,
ou você sendo ovelha de um outro rebanho. Nós temos mais de 1.500 pessoas nessa live hoje nos ouvindo, e você tem uma igreja local. Deixa eu te fazer uma pergunta de boa, assim, ó, sem afronta, super de boa. Cara, você sabe como é que está a sua igreja? Se todo mundo estivesse sendo um dizimista fiel na sua igreja, como você está sendo nos últimos 3 meses, a igreja já tinha fechado ou ela estava aberta? É uma pergunta que eu acho que você deveria fazer. Se todo mundo estivesse ofertando, como você vem ofertando nos últimos 3 meses, como estaria a sua igreja? Estaria fechada ou aberta? Se todo mundo estivesse primiciando como você tem primiciado, como é que estava? Avalie isso. A igreja é uma extensão da sua casa. Sabe o que eu acho interessante, Luciano? Cara, Deus tem sido assim maravilhoso. E é impressionante como Deus cuida da igreja. E eu queria que vocês soubessem, vocês estão nessa live, acredite. Aqui, o projeto que é de Deus, uma igreja séria, né? A gente sabe que tem muita gente que não é séria, mas uma igreja séria, que vive com idoneidade, tudo, e uma igreja que nasceu no coração de Deus, essa igreja local, cara, ela vai sobreviver. Deus tem sido fiel esse março, abril e maio e junho. Cara, Deus tem sido fiel aqui com a gente na igreja, Luciano. Tem sido impressionante como Deus tem suprido. Mas posso dizer para você, muitos irmãos da nossa igreja, muitos irmãos se posicionaram dizendo, pastor, eu vou ofertar mais, eu vou dizimar, eu vou ser fiel. Agora, posso dizer para você, mas eu tenho alguns que desapareceram, cara. Eles não aparecem na igreja nem para receber uma oração na porta da igreja, nem para dar uma oferta. Tem alguns que não deram R$1 de oferta em 3 meses. Eu fico pensando, será que o que ele pensa da igreja? Como é que ele acha que a igreja sobrevive? Então eu queria dizer para você, cara, como o pastor Luciano acabou de dizer agora, é independente de circunstâncias a sua fidelidade. Ele usou o exemplo dos amigos de Daniel, independente, mas você vai morrer? Mas independente de morrer ou ficar vivo, eu não vou quebrar um princípio. O princípio continua. Os princípios continuam e também os princípios de finanças. Então eu queria dizer para você, eu queria te dar uma palavra de Deus nesse momento agora. Você que talvez nunca dizimou, talvez seja o momento de você dizimar. Talvez seja o momento de você tomar uma posição na sua vida. Eu vou começar a ser um dizimista fiel e começar a ver Deus derramar o sobrenatural na sua vida. Talvez seja o momento de você começar a ser um primiciador que nunca foi antes. Talvez seja o momento de você ofertar como nunca antes na sua vida. E se você está me ouvindo aqui e você titubeou nesses dias, com medo, porque eu sei como funciona a mente do ser humano. Pastor, como que o senhor sabe como funciona? Porque eu fui feito do mesmo barro que você. E a gente lida com gente há muito tempo. Com gente há muito tempo. A gente sabe como processa, né? Eu, como pastor, como psicanalista, estou lidando com gente há mais de 30 anos, a gente sabe como funciona. E a nossa cabeça, somos seres humanos. Você olha um quadro desse que nós estamos diante de nós, Luciano, você fala, cara, que é isso? Quer saber o negócio? Eu vou guardar tudo aqui, porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Falta 1 minuto e 57 segundos. Bom, amanhã você tem uma live com o Danilo, né? Isso. O homem escreveu um livro bom demais. Eu queria encorajar. Fiz uma live com o Danilo esses dias também, só para falar do material, que foi muito bom. Então, você que pode entrar aí, se não segue o Arão, fica a minha recomendação para segui-lo aí no Instagram. Você que puder acompanhar essa live amanhã, né? Vai ser assim, 2 camaradas fantásticos, um conteúdo extraordinário. Então, vale a pena você ouvi-los e gastar um pouquinho mais de tempo. Arão, vou falar contigo. Eu quero dar tempo de você saudar essa live, salvar, né? E falar qualquer última coisa que você queira antes de terminar. Queridos, eu vou colocar agora na biografia do meu Instagram, terminando aqui, o link para você baixar gratuitamente as minhas planilhas financeiras, para você fazer seus controles, amém? Meu nome é Arão Henrique com H, Xavier com X, me segue lá, vocês são seguidores dessa celebridade. Muito obrigado, meu amigo, Deus abençoe você. Terminando aqui, eu falo com você. Tá bom, valeu, amigo. Beijo, gente. Abraço. Deus abençoe. Boa noite para todo mundo aí. Amém.